Canal Novel e Fanfic Narradas. Fanfic Game of Thrones Sistema Modelo de Cavaleiros. Capítulo 221, Deus ou Não. A pousada Canção Noturna era um estabelecimento com um toque exótico. Embora seu proprietário fosse natural de Braavos, o arquiteto que a projetou e construiu era um escravo fugitivo de Yunkai. O ódio profundo de Braavos pela escravidão estava enraizado em sua própria identidade. A cidade chegou a entrar em guerra diversas vezes com outras cidades livres por causa da questão da escravidão. Por exemplo, entrou em conflito com Pentos 5 ou 6 vezes em conflitos que duraram mais de 2 séculos, cessando as hostilidades somente quando Pentos finalmente aboliu a escravidão e restabeleceu sua aliança. No entanto, agora no coração desta cidade firmemente anti-escravista, havia uma pousada construída no estilo distinto da cidade escravista de Yunkai, um fato que carregava um toque de ironia. No entanto, para visitantes estrangeiros, a pousada era inegavelmente luxuosa. O fugitivo Yunkai que a construiu a havia modelado seguindo o modelo das residências dos bons mestres de Yunkai, tornando-a muito superior à maioria das outras pousadas em Braavos. Naturalmente, seus preços refletiam essa exclusividade. Um típico estivador bravosiano ganhava apenas 8 ou 9 moedas de prata por mês, enquanto uma única noite na estalagem Canção Noturna custava 22 moedas de prata. Era exatamente por isso que o guia precisava confirmar a riqueza de Legion antes de levá-lo até lá. Após o check-in, Legion foi alocado a um quarto no 3º andar perto da água conforme sua solicitação. Da janela, ele tinha uma vista desimpedida do templo do Deus da Tempestade. O quarto também contava com um banheiro privativo, com um encanamento externo, garantindo que os hóspedes pudessem ter acesso à água a qualquer momento. Uma vez instalado, Legion instruiu um dos servos da estalagem a comprar-lhe um conjunto de trajes típicos de Braavos. Depois de se refrescar e trocar de roupa de mercenário, ele deixou a estalagem e seguiu em direção ao templo do Deus da Tempestade. Legion nunca pretendeu procurar a guilda dos mercadores milagrosos ao chegar em Braavos. Ele sabia muito bem que muitos olhos observavam cada movimento da guilda. Quando a guilda dos mercadores milagrosos se expandiu para outras cidades livres, estabeleceu filiais e escritórios de ligação com facilidade. Somente em Braavos enfrentou resistência significativa. O Senhor do Mar de Braavos se recusou consistentemente a permitir que a guilda se estabelecesse na cidade. Foi somente quando Legion unificou os degraus e decretou que apenas navios pertencentes a membros da guilda poderiam passar pelas águas sem pagar pedágio que o Senhor do Mar de Braavos, sob pressão dos mercadores da cidade, finalmente cedeu e permitiu que a guilda estabelecesse um escritório de ligação. Só isso já deixava claro o quanto o Senhor do Mar era cauteloso em relação à guilda dos mercadores milagrosos, uma cautela que se estendia ao próprio Legion, o homem por trás dela. O Senhor do Mar, sem dúvida, havia destacado pessoas para vigiar a guilda de perto. Se Legion a abordasse pessoalmente, estaria apenas se expondo ao escrutínio do Senhor do Mar, colocando em risco seus planos futuros. Por esse motivo, Legion sempre pretendeu operar sozinho em Braavos. Ele nem sequer cogitou entrar em contato com os agentes secretos que havia colocado na cidade. Entretanto, após avistar o templo do Deus da Tempestade, uma nova ideia tomou forma em sua mente. Ele encontraria uma maneira de colocar o templo sob seu controle e usá-lo como seu ponto de apoio em Braavos. Braavos foi fundada por povos de diversas regiões, cada um trazendo consigo suas próprias crenças religiosas. Como resultado, a cidade tornou-se o lar da mais diversa coleção de crenças do mundo conhecido. Mesmo as religiões que chegaram depois foram livremente aceitas. Braavos acolheu todos os deuses dentro de seus muros. Essa inclusão conferia às instituições religiosas um status intocável. Nem mesmo o próprio Senhor do Mar podia usar a força ou tomar qualquer ação hostil contra qualquer templo ou santuário na cidade. A única exceção era se um deus tivesse perdido todos os seus seguidores. Nesses casos, a prefeitura de Braavos transferia a estátua da divindade para o Santuário do Invisível, para que ela fosse mantida em segurança, e o templo abandonado poderia então ser reaproveitado. O próprio templo do Deus da Tempestade havia sido construído em uma ilha onde antes havia um antigo santuário há muito abandonado. Devido a esse status especial, mesmo que o Senhor do Mar descobrisse no futuro que Legion controlava o templo do Deus da Tempestade, ele não teria poder para agir, a menos que estivesse preparado para desafiar todas as instituições religiosas da cidade. Enquanto Legion atravessava a ponte em arco e chegava à praça do templo do Deus da Tempestade, uma cerimônia religiosa estava em andamento. Uma tempestade havia varrido Braavos no dia anterior e, seguindo a tradição, a maioria dos seguidores do Deus da Tempestade da cidade se reuniu para oferecer um ritual de agradecimento. A fé do Deus da Tempestade nunca foi organizada sob uma igreja única e unificada. Legion sempre adotou uma abordagem laissez-faire, permitindo que cada templo ou santuário funcionasse de forma independente. Como resultado, cada templo do Deus da Tempestade tinha suas próprias práticas e sacerdotes autônomos. A atual sacerdotisa do templo Braavos e do Deus da Tempestade chamava-se Lyra. Ela viera do templo dos cantores da lua e já fora uma cantora da lua. Dizia-se que ela havia recebido uma revelação divina do Deus da Tempestade há vários anos, o que a levou a abandonar seu antigo sacerdócio e se dedicar inteiramente à pregação da palavra do Deus da Tempestade. Desde então, ela vinha concedendo bênçãos e espalhando a fé perto das docas. A princípio, ninguém lhe deu muita atenção. Alguns até pensaram que ela era louca.
Afinal, os cantores da lua ocupavam uma posição de alto status em Braavos, e abandonar o sacerdócio dos cantores da lua era como um comerciante abrir mão voluntariamente de toda a sua riqueza. No entanto, à medida que mais e mais marinheiros que haviam recebido suas bênçãos sobreviviam milagrosamente ao que deveriam ter sido tempestades fatais, o número de fiéis ao deus da tempestade crescia constantemente. Por fim, ela usou recursos doados para comprar uma pequena ilha no Lago Central, onde antes havia um santuário abandonado. Usando a fundação original, ela construiu o templo do deus da tempestade, tornando-se naturalmente sua sacerdotisa no processo. Embora Lyra, como todos os cantores da lua, alegasse ter sangue puro de jogos Nhai, suas feições diferiam significativamente das dos jogos Nhai. A única característica inconfundível que revelava sua linhagem era o formato pontudo de seu crânio, característico dos jogos Nhai. Essa característica se tornou ainda mais pronunciada depois que ela raspou a cabeça e tatuou o emblema sagrado do deus da tempestade no couro cabeludo. Ao contrário de outras divindades, cujas crenças tinham ritos de sacrifício bem estabelecidos, Lyra simplesmente adaptou os rituais da cantora da lua aos seus próprios propósitos. Ela oferecia sacrifícios vivos, recitava orações de sua própria invenção e descartava as oferendas na hora. A carne e os ossos eram fervidos em um caldeirão enorme diante do templo e distribuídos como sopa aos mendigos, enquanto as entranhas eram seladas em jarros de barro e levadas de barco para além da cidade, para serem lançadas ao mar. O sangue era misturado com corantes para criar um líquido negro, que ela então usava para desenhar uma única linha horizontal na testa de cada fiel, simbolizando a bênção do deus da tempestade. Após a cerimônia de sacrifício, Lyra recebia uma trupe de teatro na praça do templo, onde encenavam peças que retratavam histórias do deus da tempestade, como marinheiros sobrevivendo a tempestades mortais por intervenção divina. Como muitas das pessoas nessas histórias ainda estavam vivas e presentes na multidão, as apresentações apenas fortaleciam a fé dos fiéis. Eles sentiam que o deus da tempestade não era uma entidade distante, mas alguém que os vigiava de perto, reforçando sua devoção. De certa forma, seus sentimentos não eram totalmente infundados, porque o deus da tempestade que eles adoravam estava, de fato, parado na beira da praça, observando-os. A única diferença era que esse deus da tempestade não era exatamente aquele que eles haviam imaginado. Lygion ficou parado na beira da praça, observando todo o ritual de sacrifício, e então se demorou um pouco para observar a encenação. Só depois de absorver tudo, deu um passo à frente, entrando no templo do deus da tempestade, curioso para ver o que havia lá dentro. O interior do templo era vasto e vazio, com o teto sustentado por uma dúzia de pilares imponentes. O chão era pavimentado com lajes de pedra lisa e além de uma enorme estátua do deus da tempestade, tão grande que sua cabeça quase tocava o teto, havia pouco mais lá dentro. O espaço parecia escasso, quase rústico. Mas a atenção de Lygion foi rapidamente atraída para a própria estátua. Era inconfundivelmente inspirado nele, vestindo a armadura do cavaleiro banido. O rosto não havia sido esculpido, mas, devido ao capacete do cavaleiro banido, todo o rosto estava envolto em sombras, conferindo à figura uma aura solene e imponente. Enquanto Lygion estudava a estátua em detalhes, suas sobrancelhas se franziram em dúvida. O que o intrigou foi o nível impressionante de detalhes da armadura. O escultor havia replicado não apenas o formato geral com precisão quase perfeita, mas também as intrincadas gravuras e runas de dragão gravadas no metal. No entanto, havia uma peculiaridade notável. Embora as gravuras tivessem sido cuidadosamente recriadas, o escultor havia deixado lacunas propositalmente nas runas gravadas, impedindo-as de formar uma sequência completa que pudesse ativar seus efeitos. Em nítido contraste com a precisão da armadura, as espadas largas na cintura da estátua pareciam rudimentares e comuns. Pareciam espadas comuns de cavaleiros, esculpidas às pressas com símbolos sem sentido. Se a estátua tivesse apenas uma leve semelhança com sua armadura, Lygion não teria pensado muito nela. Afinal, inúmeras pessoas já tinham visto a armadura do cavaleiro banido ao longo dos anos, e não era impossível que alguém se lembrasse e reproduzisse sua forma. Mas esse nível de precisão, a precisão absoluta das gravuras e das runas de dragão, era impossível de recriar simplesmente de memória. Lygion sabia com certeza que a armadura de cavaleiro banido que ele usava pessoalmente nunca apresentará esses adornos. O único conjunto de armadura que os possuía era o traje encantado que ele havia encomendado em Coor, criado com base em projetos que ele havia dado a Varys. Em outras palavras, quem esculpiu esta estátua viu as plantas de sua armadura ou viu o conjunto finalizado feito por Coor. Essa percepção imediatamente trouxe uma coisa à mente de Lygion, a armadura encantada que agora estava nas mãos do Senhor do Mar de Braavos. Dentro do templo, muitos fiéis ao deus da tempestade ajoelhavam-se em oração. A maioria eram marinheiros, homens tipicamente impetuosos e indisciplinados. No entanto, ali, naquele espaço sagrado, todos se subjugavam, escolhendo cuidadosamente um lugar para se sentar ou se ajoelhar, oferecendo orações silenciosas à sua maneira. Embora seus métodos de adoração variassem, todos mantinham um silêncio uniforme, como se temessem perturbar a presença que buscavam reverenciar. Lygion passou pelos fiéis reunidos e se aproximou da estátua, examinando cuidadosamente os padrões intrincados e as runas de dragão esculpidas em sua superfície. Não demorou muito para que ele notasse algo incomum. A julgar pelos sinais de corrosão e desgaste, a estátua em si havia sido criada muito antes dos padrões e runas serem adicionados.
Isso sugeria que a estátua havia sido originalmente esculpida e colocada no templo para adoração, apenas para que as gravuras fossem adicionadas muito mais tarde. Enquanto Legion estudava os detalhes, ouviu o som suave de passos se aproximando por trás. Virando a cabeça, viu a sacerdotisa Lyra, que acabará de liderar os ritos de sacrifício lá fora, caminhando em sua direção. Pela expressão dela, Legion percebeu que ela viera especificamente por causa dele, e a julgar pelo olhar dela, ela provavelmente já o reconhecera. Sem demonstrar qualquer reação, ele permaneceu imóvel e a observou em silêncio. Lyra parou diante de Legion, fitando-o com uma expressão indecifrável. Então, com intenção deliberada, inclinou a cabeça em cumprimento e numa língua comum tanto desajeitada, disse: "É uma honra conhecê-lo, encarnação da tempestade, escolhido do meu senhor." Legion hesitou ao ouvir este título, então perguntou com curiosidade: "Você me conhece?" Lyra balançou a cabeça. "Você carrega a presença do meu senhor. Não há ninguém mais neste mundo que possa suportar essa presença, só você, encarnação da tempestade." Legion franziu a testa. "A presença do meu senhor?" repetiu. "Explique." Lyra olhou ao redor antes de responder. "Este não é o lugar para falar dessas coisas. Por favor, sigam-me." Sem esperar por uma resposta, ela se virou e conduziu Legion para longe do salão principal do templo. Eles passaram por uma pequena porta atrás da estátua, emergindo no pátio nos fundos do templo. Depois de atravessar o pátio, chegaram a um pequeno terraço com vista para a água. Lyra fez sinal aos atendentes do templo para prepararem um suco de fruta antes de dispensá-los. Assim que ficaram sozinhos, ela gesticulou para que Legion se sentasse e disse: "Senti sua chegada no momento em que pôs os pés em Braavos. Eu pretendia procurá-lo amanhã, mas parece que você veio primeiro ao templo do meu senhor." Legion hesitou por um momento, então discretamente ativou sua visão especial para escanear Lyra. No entanto, apesar de suas alegações, ele não encontrou nenhum traço de energia mágica emanando dela. Desativando sua visão, ele perguntou: "O que você quer dizer com me sentir?" Lyra explicou calmamente: "Quando recebi a revelação do meu senhor, ele me concedeu a capacidade de perceber a tempestade. Para os outros, você pode não parecer diferente de qualquer homem comum, mas, aos meus olhos, você é uma tempestade envolvendo toda Braavos. Somente a encarnação do meu senhor poderia irradiar uma presença tão inconfundível." Legion ouviu atentamente, sentindo uma crescente inquietação. Após uma breve pausa, perguntou: "Quando você diz meu senhor, você quer dizer o deus da tempestade, correto?" Lyra deu um leve sorriso e assentiu. "Claro." Legion continuou: "Então você sabe quem eu sou? Além de ser a tal encarnação da tempestade?" A resposta de Lyra foi imediata: "Claro. Escolhido dos 7 deuses, senhor de Sumeral, rei dos degraus e do mar estreito Legion Taira." Legion estreitou os olhos. "Então você deve saber de onde vem a fé do deus da tempestade. Você até esculpiu a estátua do deus da tempestade à minha imagem, mas pelo que você está dizendo, algo não bate." Lyra percebeu seu ceticismo e esclareceu: "Seus instintos não estão errados. Embora a fé atual no deus da tempestade venha de você, o deus da tempestade que eu adoro não é você. Em outras palavras, você é o deus da tempestade, mas o deus da tempestade não é você." Legion franziu a testa. "Você está dizendo que eu, intencionalmente ou não, dei origem à crença no deus da tempestade, mas o que você pessoalmente venera é apenas o conceito do deus da tempestade, e não a mim como uma entidade real? É por isso que você continua me chamando de encarnação da tempestade, em vez de se dirigir a mim diretamente como deus da tempestade? Não, você entendeu errado." Lyra balançou a cabeça e se levantou. "Espere aqui. Vou buscar uma coisa para lhe mostrar." Ela caminhou em direção a uma pequena câmara ao lado do pátio. Momentos depois, retornou com uma pintura nas mãos. Após colocá-la sobre a mesa, olhou para Legion com expectativa. No momento em que Legion pôs os olhos na pintura, ele entendeu tudo. Retratado na obra de arte estava o rei sem nome, cercado pela tempestade. Este era o verdadeiro deus da tempestade que Lyra adorava. Uma nova pergunta surgiu na mente de Legion. "Dizem que anos atrás, você recebeu uma visão do deus da tempestade, que o levou a abraçar essa fé. A entidade na sua visão era também a desta pintura?" Lyra balançou a cabeça. "Naquela época a revelação do meu senhor foi vaga. Eu só conseguia sentir vagamente a presença da tempestade. Essa sensação persistiu por anos. Mas há alguns meses finalmente percebi a presença do meu senhor com clareza, e pela primeira vez vi sua verdadeira forma. Àquela altura, porém, a estátua no templo já havia sido construída. Como ela também poderia representar o meu senhor, não vi necessidade de alterá-la." Ela encontrou o olhar de Legion e acrescentou: "Você não precisa se deter nisso. Embora eu distinga entre a verdadeira forma do meu senhor e sua encarnação, em meu coração, você e ele são um e o mesmo." Legion, no entanto, não acreditou nela. Sua expressão não demonstrava reverência por ele como divindade. Ela o olhava não com adoração, mas com os olhos de alguém que o via como um mero receptáculo, nada mais do que um recipiente para o Deus que ela verdadeiramente reverenciava. No entanto, em vez de debater as crenças de Lyra, Legion estava muito mais preocupado com o rei sem nome. Pelas palavras dela, ele deduziu que ela sentiu a presença do rei sem nome pela primeira vez durante sua conquista dos degraus, quando ele ativou a runa coração do rei sem nome e as runas do dragão para invocar uma tempestade, dispersando a névoa do mar na batalha. Pensando nisso, Legion decidiu testar algo. Ele ativou novamente a runa coração do rei sem nome, querendo ver a reação de Lyra.
Quando a runa do rei sem nome ganhou vida, a energia mágica contida nela instintivamente se fundiu com as runas do dragão da tempestade e do dragão do relâmpago. Uma força invisível irrompeu do corpo de Legion, elevando-se em direção ao céu. Imediatamente uma névoa espessa começou a se erguer sobre as águas de Braavos, tão densa que a visibilidade caiu para poucos metros. Acima, nuvens escuras se acumulavam a uma velocidade anormal, e relâmpagos estalavam no céu. Em poucos instantes, a cidade inteira mergulhou na escuridão. Meu senhor! A expressão de Lyra mudou completamente. Ela não olhava mais para Legion como um homem comum. Agora, seus olhos estavam cheios de pura adoração e reverência. Sem hesitar, ela se levantou do assento e caiu de joelhos diante de Legion. Como os fanáticos crentes dos 7 deuses em Sumeral, ela chegou a beijar a sola dos pés dele. Legion, no entanto, não teve tempo de prestar atenção nela. Ele ficou totalmente cativado pela cena que se desenrolava diante dele. No momento em que ele ativou a runa do rei sem nome, sua visão mudou, como se ele tivesse sido puxado para um vasto vazio. Diante dele, centenas, não, milhares, de pontos brilhantes de luz cintilavam na escuridão. O maior deles pairava bem na frente dele. Quando ele estendeu a mão em sua direção, ouviu sussurros de inúmeras orações e viu delicados fios de energia ligando uma pequena luz à outra. Algumas dessas luzes estavam espalhadas por Braavos. Outras flutuavam no mar distante. Através deles, Legion conseguia ver muito além da cidade, como se estivesse fisicamente presente naqueles lugares remotos. Capítulo 222 – O culto do Deus da Tempestade. Essa perspectiva divina não durou muito. Logo, Legion sentiu uma onda de fraqueza percorrer seu corpo. Ele imediatamente se retirou da percepção divina do rei sem nome, interrompendo a ativação de sua runa. Naquele momento, a runa se apagou ligeiramente, claramente resultado do consumo excessivo. No entanto, ao sentir mudanças na runa, Legion percebeu que, assim como antes, ela estava extraindo magia do mundo ao redor para repor sua energia. Porém, desta vez, outra força também reforçava o poder da runa do rei sem nome. Embora não conseguisse perceber a fonte desse novo poder, ele tinha uma forte suspeita. Provavelmente era a fé do deus da tempestade em ação. Ao sair do estado rúnico, a visão de Legion voltou ao normal, e ele imediatamente notou as anormalidades ao seu redor. Era difícil ignorar a visão sinistra de nuvens escuras se aproximando e a névoa espessa envolvendo a cidade. Ao mesmo tempo, a postura ajoelhada de Lyra não o surpreendeu. Muitos seguidores zelosos do Salvador escolhido em Sumeral demonstraram reverência semelhante ao vê-lo. No momento em que Legion se retirou do estado divino do rei sem nome, Lyra também sentiu a mudança dentro dele. Ela sabia que ele havia revertido da divindade para a humanidade. Erguendo-se do chão, ela encarou Legion com um olhar renovado. Desta vez, porém, seus olhos continham algo mais. Adoração e medo, o mesmo tipo de reverência que se demonstraria ao deus da tempestade. Sem a runa do rei sem nome mais capaz de sustentá-la, a densa névoa que envolvia a cidade se dissipou tão repentinamente quanto surgira. No entanto, as nuvens pesadas e opressivas acima não se dissiparam. Em vez disso, com o estrondo ensurdecedor de trovão e um relâmpago, o céu desencadeou uma chuva torrencial, uma tempestade no sentido mais verdadeiro. Enquanto a chuva caía sobre Legion e Lyra, uma força invisível repeliu as gotas, fazendo-as deslizar pela borda externa da barreira invisível. Era como se um escudo invisível os envolvesse. Ainda atordoada com o que acabará de acontecer, Lyra, a sacerdotisa do templo, estendeu a mão hesitante. Observou-a atravessar a barreira invisível, sentindo o toque frio da chuva lá fora. Quando retirou a mão, a água em sua pele permanecia além do escudo, a palma da mão estava completamente seca. A compreensão provocou uma onda ainda mais profunda de devoção. Com o rosto cheio de remorso, ela falou com absoluta sinceridade: eu estava errada. Você não é meramente a encarnação de Nosso Senhor ou uma escolhida abençoada pelo Divino. Você e Nosso Senhor são um só. Por favor, perdoe minha blasfêmia agora mesmo. Acalme-se. Você não fez nada de errado. Não há necessidade de perdão. Legion a tranquilizou, imitando os gestos dos septões da fé dos 7, colocando a mão gentilmente sobre sua cabeça. Talvez fosse sua fé inabalável, ou talvez sua natureza fosse simplesmente extraordinária, mas assim que as palavras dele saíram, Lyra rapidamente recuperou a compostura. No entanto, a reverência e o medo em seus olhos não diminuíram nem um pouco. Na verdade, você se saiu bem, continuou Legion. Entre todos os seguidores do Deus da Tempestade que conheci, você é o mais devoto. Não só construiu um templo magnífico em sua homenagem, como também reuniu muitos fiéis. Ele olhou para ela e disse: eu deveria recompensá-la. A expressão de Lyra permaneceu firme enquanto ela respondia com profunda devoção: espalhar a fé do meu Senhor é a maior recompensa que eu poderia receber. Naquele momento, Lyra passou a enxergar Legion como o próprio Deus da Tempestade. Não foi apenas a sua capacidade de invocar e controlar tempestades que a levou a essa crença, foi a presença divina que ela acabará de sentir nele. Era a mesma revelação que ela já havia vivenciado antes. Anos antes, ela fora enviada em uma missão a leste de Lorath em busca de um artefato sagrado. No entanto, ela se deparou com um grave perigo, e a morte parecia inevitável. Foi então que o Deus da Tempestade apareceu, protegendo-a do mal, afastando a ameaça e concedendo-lhe sua primeira revelação divina. No passado, ela sempre nutrira dúvidas sobre a existência de deuses.
Como uma cantora da lua, ela deveria estar mais próxima do divino do que qualquer outra pessoa, mas nunca havia sentido verdadeiramente a presença de um Deus. Ao pregar para os fiéis no templo dos cantores da lua, ela recitava orações como seus companheiros cantores da lua, repetição mecânica em vez de verdadeira devoção. Para ela, o sacerdócio dos cantores da lua era mais um dever do que uma fé. Mas tudo mudou quando ela sentiu a presença do Deus da tempestade e recebeu sua revelação. Naquele momento, ela finalmente soube que os deuses eram reais. Foi por isso que ela abandonou resolutamente seu sacerdócio, deixou o templo e se dedicou à adoração do Deus da tempestade. Todos a achavam tola, convencidos de que um dia se arrependeria de sua decisão. Mas ela permaneceu firme. Por meio de seus sermões e bênçãos, reuniu um grande número de seguidores do Deus da tempestade e construiu este grandioso templo em sua homenagem, provando que todos aqueles que duvidavam dela estavam errados. No entanto, apesar de suas conquistas, ela não encontrou alegria nelas. Desde aquela revelação, ela nunca mais recebeu outra. Embora ainda pudesse sentir a presença do Deus da tempestade, tendo até vislumbrado o que acreditava ser sua verdadeira forma alguns meses antes, nenhuma outra orientação divina lhe chegará. Esse silêncio persistente a enchia de incerteza. Até agora, no momento em que sentiu a aura do Deus da tempestade emanando de Legion, ela recebeu outra revelação. Naquele instante, teve absoluta certeza. O homem à sua frente era de fato o Deus da tempestade. E com essa percepção veio outra. Sua devoção nunca fora em vão. O Deus sempre estivera zelando por ela. Legion, é claro, não tinha como saber o que se passava na cabeça de Lyra. Sua única preocupação naquele momento era que tipo de recompensa lhe daria. Após uma breve consideração, ele pegou um colar de runas de dragão de vidro de dragão e entregou a ela. Este colar foi feito por mim, disse ele. Tem um efeito calmante na mente, embora não seja para uso prolongado. Sempre que se sentir incomodado, coloque-o. No momento em que Lyra aceitou o colar, sentiu imediatamente seu poder reconfortante. Todas as emoções turbulentas dentro dela se acalmaram, deixando-a em um estado de tranquilidade que ela nunca havia conhecido antes. À medida que o caos em sua mente se dissipava, restava apenas sua fé inabalável. Então, de repente, outra revelação a atingiu mais forte do que qualquer outra. Uma sensação de formigamento se espalhou do topo de sua cabeça, percorrendo todo o seu corpo. A sensação penetrou em seu interior, consumindo-a completamente em um estado indescritivelmente maravilhoso. Legion, ao lado dela, observava surpreso. No momento em que entregou o colar de runas de vidro de dragão, uma onda de energia mágica irrompeu do corpo de Lyra. Sua visão aguçada permitiu-lhe ver a transformação em sua aura, e ele pôde sentir que sua magia era ainda mais poderosa do que a de Morroa. Ao mesmo tempo, o emblema sagrado do Deus da Tempestade, tatuado na testa de Lyra, começou a mudar, suas linhas se reorganizaram, transformando-se em runas complexas, semelhantes a videiras que se espalharam para fora, cobrindo rapidamente todo o seu corpo. Naquele momento, sua magia atingiu o ápice. Através de sua profunda fé no Deus da Tempestade, seu poder ressoou com a runa do rei sem nome de Legion. Era como se ela tivesse sido abençoada pelo divino, ganhando controle sobre a própria essência da tempestade. À medida que sua magia se irradiava, seus olhos adquiriram um tom branco prateado luminoso, crepitando com arcos de eletricidade que serpenteavam por suas íris e ao longo de suas bordas. Um redemoinho se formou ao seu redor e acima dela, as nuvens de tempestade que se dissipavam se adensaram mais uma vez, atraídas por seu novo poder. Tempestade? Legion murmurou, observando a transformação. Uma lembrança de sua vida passada lhe veio à tona, uma personagem de um filme que ele vira certa vez. A semelhança era impressionante, exceto pela ausência de cabelos grisalhos. Naquele momento ele teve certeza, Lyra, assim como Morroa, nascerá com um talento inato para a magia. Essa habilidade os tornava mais sintonizados com as forças invisíveis do mundo, permitindo-lhes sentir e interagir com energias místicas que outros não conseguiam. Talvez as revelações divinas das quais ela falava não fossem nada mais do que sua percepção aguçada respondendo a essas forças, confundindo-as com a voz de um deus. A onda de magia de Lyra não durou muito. A reação havia sido desencadeada pelo colar de runas de dragão de vidro de dragão, e assim que sua magia armazenada se esgotou, o efeito desapareceu rapidamente. Levaria algum tempo para que o colar recuperasse sua energia. À medida que a influência do colar se dissipava, a magia de Lyra se estabilizou gradualmente. No entanto, as runas do Deus da Tempestade que se espalhavam por seu corpo não desapareceram. Permaneceram permanentemente gravadas em sua pele como verdadeiras tatuagens. Felizmente, seu rosto estava intacto, e as runas variantes, semelhantes a videiras, que se formaram eram incrivelmente complexas. Em vez de prejudicar sua aparência, conferiam-lhe um charme exótico e sobrenatural. Ela não se ressentia dessas marcas. Pelo contrário, as considerava uma bênção divina, um sinal de que o Deus da Tempestade estava com ela. Legion a alertou: mantenha o colar em segurança. Não use este poder descuidadamente. Ao ouvir essas palavras, Lyra imediatamente prendeu o colar em volta do pescoço. Legion continuou: neste momento a fé do Deus da Tempestade está fragmentada, como areia espalhada. Ela precisa de uma ordem religiosa formal, uma igreja estruturada. Sacerdotisa Lyra, você está disposta a assumir essa responsabilidade? Lyra não hesitou em aceitar o pedido de Legion. Na verdade, esse acontecimento a beneficiou.
Significava que Ligion a estava efetivamente nomeando como a futura alta septão ou alta sacerdotisa da Igreja do Deus da Tempestade. Sua ordem é minha missão, disse ela curvando a cabeça. Na verdade, eu já estava me preparando para isso. Há alguns meses comecei a preparar o terreno para uma ordem religiosa de verdade. Reuni um grupo de fiéis devotos que poderiam servir como clérigos. Com a ajuda deles, a igreja será estabelecida em breve. Deseja rever uma lista dessas pessoas ou prefere conhecê-las pessoalmente? Não precisa, Ligion balançou a cabeça. A Igreja do Deus da Tempestade está inteiramente sob seu controle. Seu clero não precisa ter contato direto comigo, e eles nem deveriam saber do meu envolvimento. Lyra ficou momentaneamente surpresa, mas logo entendeu o raciocínio dele. Ela estava bem ciente da atitude do Senhor do Mar em relação ao Deus da Tempestade, uma divindade emergente com laços estreitos com Ligion. As restrições impostas a ela deixavam claro, ela só tinha permissão para comprar uma pequena ilha ao lado do Septo do Sete, e o templo do Deus da Tempestade tinha que ser construído ao lado dela. Isso era um sinal claro de que o Senhor do Mar considerava a fé no Deus da Tempestade algo a ser monitorado, se não totalmente controlado. Uma onda de frustração surgiu dentro dela em relação ao atual Lorde do Mar. Há mais uma coisa que preciso lhe perguntar, disse Ligion, mudando rapidamente de assunto. Os padrões e runas na armadura da estátua do templo. Onde você os viu? Na armadura encantada do Senhor do Mar, Lyra respondeu sem hesitar. Ela continuou explicando que após adquirir a armadura encantada, o Senhor do Mar ansiosamente organizou uma exposição, convidando a nobreza da cidade e os sumos sacerdotes de várias religiões para admirá-la. Lyra estava entre os convidados. O que mais a impressionou na armadura não foi seu design suntuoso, mas o frio avassalador que ela exalava. Um frio constante irradiava dela, e qualquer pessoa sem proteção mágica sofreria congelamento ao contato. Lembro-me de que no momento em que a vi, senti que estava conectada ao meu senhor, Lyra recordou. A armadura era idêntica à do meu senhor. Bastou uma olhada para memorizar cada padrão e runa. Quando voltei, mandei esculpir tudo na estátua. Sua expressão tornou-se incerta. Há algo errado com essas runas? Ligion não respondeu imediatamente. Em vez disso, considerou as palavras dela antes de perguntar. Você as reproduziu exatamente ou alterou alguma coisa, como, por exemplo, quebrar deliberadamente certas conexões no design? Lyra balançou a cabeça. Eu não modifiquei nada. Copiei exatamente como estavam. Então as quebras nas runas já estavam lá. Ligion franziu a testa, murmurando para si mesmo. Isso significa que a armadura do Senhor do Mar não é minha. Pelo relato de Lyra, ele agora tinha certeza. A armadura encantada em posse do Senhor do Mar não era o conjunto de aço valeriano que ele havia forjado. Era uma réplica. Mesmo assim, ele ainda queria vê-la pessoalmente. Poderia haver pistas escondidas em seu design. Lyra era perspicaz. Pela conversa, ela já havia deduzido que a armadura do Senhor do Mar devia ter alguma conexão com Ligion. Agora parecia provável que Ligion tivesse vindo de Sumeral até Braavos exatamente por esse motivo. Se precisar, posso ajudá-lo a investigar a armadura encantada, ela ofereceu. Não, Ligion recusou. Não se envolva nisso. Ele a encarou seriamente. Sua prioridade é estabelecer a igreja e formalizar a fé no Deus da Tempestade. Todo o resto é irrelevante. Haja como se nunca tivéssemos conversado. Assim como antes, sua fé está somente no Deus da Tempestade. Eu não sou o Deus da Tempestade. Se ouvir algum boato sobre mim, ignore. Entendeu? Lyra compreendeu imediatamente a intenção dele. Sem mais protestos, curvou-se profundamente. Obedecerei ao seu decreto. Ligion e Lyra então foram para o escritório dela, onde passaram o resto do dia discutindo a estrutura, os rituais e as escrituras da igreja. Como ex-cantora da Lua, Lyra era bem versada na organização de ordens religiosas. Como havia mencionado anteriormente, ela já havia esboçado vários planos para a igreja antes mesmo de conhecer Ligion, ela simplesmente não os havia finalizado ainda. Ligion, por outro lado, tinha pouco conhecimento sobre instituições religiosas. Ele só conseguia oferecer insights baseados em sua compreensão da fé do Sete e do funcionamento geral das organizações religiosas em sua vida passada. Ao final do dia, eles haviam estabelecido oficialmente a estrutura da Igreja do Deus da Tempestade. Quanto às escrituras sagradas, Lyra se encarregaria de escrevê-las. Uma vez concluídas, seriam enviadas a Sumeral para aprovação de Ligion. Capítulo 223. A Casa do Preto e do Branco. Enquanto Ligion consultava seus sacerdotes sobre assuntos relacionados ao culto do Deus da Tempestade, no palácio do Senhor do Mar em Braavos, o Senhor do Mar Ferrego Antarion observava as nuvens escuras que pairavam sobre a cidade. Embora seu rosto ainda exibisse um sorriso cordial, o olhar revelava suas preocupações interiores. Carro, o que essa visão lhe lembra? Uma gota de chuva escorregou da beirada do pavilhão e caiu no rosto de Ferrego. Ele a enxugou e se virou para o espadachim-chefe, parado em silêncio ao seu lado. Carro Volentin respondeu sem expressão. O Deus da Tempestade. Ele me lembra o Deus da Tempestade, meu senhor. Sim, o Deus da Tempestade. Ferrego assentiu, a gordura sob o queixo tremendo levemente com o movimento. Alguns meses atrás, durante a batalha nos degraus, o céu parecia praticamente o mesmo. Nuvens escuras surgiram do nada e uma tempestade varreu o mar. Lembro-me de rumores afirmando que a tempestade era a obra do escolhido. Você acha que há alguma verdade neles? Não sei, Carro hesitou antes de responder.
Existem muitos rumores sobre o escolhido, mas não vi nada com meus próprios olhos. Não posso dizer se são verdadeiros ou falsos. Se forem verdadeiros, então ele pode de fato ter o poder de controlar tempestades. Se forem falsos, então é tudo mera coincidência. Mas acho que é verdade. Ferrego saiu do abrigo do pavilhão, sem se incomodar com a chuva batendo em suas vestes, e caminhou até a sacada com vista para Braavos. Seu olhar percorreu os distritos da cidade antes de se fixar no contorno distante e nebuloso do templo do deus da tempestade. Acredito que Legion Tarran esteja aqui, em algum lugar da cidade. Carro seguiu, segurando um pequeno guarda-chuva para proteger seu senhor da chuva. Ao ouvir as palavras de Ferrego, franziu a testa ligeiramente confuso. Os últimos relatos diziam que ele estava ocupado lidando com uma fortaleza nas fronteiras dornesas. Como ele pôde estar aqui? Isso pode ser só um estratagema. Ferrego o interrompeu com a voz grave e firme. Eu sinto. Ele está aqui. Ele está atrás da minha armadura encantada. No momento em que Jaqen, da casa Isolde, a vendeu para mim, eu sabia que chamaria a atenção de Legion Tarran. Essas pessoas querem que eu suporte o peso da ira dele por elas. Carro permaneceu em silêncio por um momento antes de finalmente perguntar. Se você sabia o que Coor estava planejando, por que ainda comprou a armadura encantada? Ferrego suspirou. Porque eu sou o Senhor do Mar. O Senhor do Mar de Braavos. Carro não disse mais nada. Como espadachim-chefe do Senhor do Mar, ele compreendia as pressões que pesavam sobre Ferrego. Não bastava parecer forte diante da nobreza da cidade. Ele também precisava projetar um ar de destemor em relação às cidades livres além. Inimigos espreitavam por toda parte. A menor demonstração de fraqueza seria um convite a um ataque. Naquele momento, um servo se aproximou, parando a cerca de 10 passos de Ferrego. Carro caminhou até lá para receber a mensagem, depois retornou e disse, Ciril Forel está aqui. Deseja vê-lo? Ferrego ficou em silêncio por um momento antes de assentir. Deixa-o entrar. Acho que esta será a última vez que o verei. Ao seu comando, Carro gesticulou para o servo, que se retirou rapidamente. Logo, um espadachim baixo e comum entrou, atravessando o saguão em direção a Ferrego. Pare. Ciril, pare. Quando ele estava a 5 ou 6 passos de Ferrego, Carro deu um passo à frente, emitindo um aviso. Ciril parou e olhou para Ferrego. Deixe-se aproximar. Ferrego virou-se para seu espadachim-chefe. Se ele realmente pretendesse me assassinar, já o teria feito. Ao ouvir essas palavras, Carro deu um passo para o lado, mas Ciril não se aproximou. Apenas olhou para Ferrego à distância e disse, estou indo embora. Não pretendo voltar para Braavos. Eu sei. Ferrego o encarou. Você não tem outra escolha. Ciril permaneceu impassível. Antes de ir, tenho uma pergunta para meu velho amigo Ferrego. Ferrego hesitou e então disse, pergunte. A voz de Ciril continha um quê de algo não dito. Naquela época, você usou o que eu disse para atingir seus objetivos? Ferrego olhou para ele por um longo tempo antes de finalmente responder, boa viagem meu velho amigo. Ciril não disse mais nada. Virou-se e saiu da sala, saindo do Palácio do Senhor do Mar sem olhar para trás. Depois que Ciril deixou o Palácio do Senhor do Mar, Ferrego permaneceu em silêncio na sacada, contemplando a vasta extensão de Braavos. Um longo momento se passou antes que ele finalmente falasse. Carro, envie homens para as docas imediatamente. Peça que interroguem as tripulações de todos os navios que atracaram recentemente, perguntem se havia algum indivíduo particularmente notável a bordo. Alguém como Legion Tarran, um homem que brilha tanto quanto ele, não consegue esconder completamente sua luz, por mais que tente. Deveríamos enviar alguém ao templo do deus da tempestade? Perguntou Carro. Não, Ferrego balançou a cabeça. Aquele lugar é proibido. Os deuses pertencem aos deuses e os mortais pertencem aos mortais. O mortal que invada território divino só será destruído. Você acha que se eu enviasse homens para investigar o templo do deus da tempestade hoje, os homens sem rosto da casa do preto e branco não viriam bater à minha porta amanhã? Nunca presuma que por os deuses estarem em desacordo uns com os outros, os mortais podem explorar as diferenças entre eles. Entendido, Carro assentiu. Naquela noite, a guarda da cidade bravosiana chegou às docas em grande número. Eles rastrearam os capitães dos navios recém-atracados e os interrogaram sobre seus passageiros, marinheiros e quaisquer mercenários a bordo. Em pouco tempo eles tinham vários suspeitos, incluindo Legion, que se apresentará em público como um arqueiro experiente. Naquele momento, Legion já havia deixado o templo do deus da tempestade e retornado à sua estalagem. Depois de se refrescar, ele se preparava para descansar e planejava passar os próximos dias vagando pelas ruas de Braavos antes de seguir para o Palácio do Senhor do Mar. Embora ele tivesse confirmado que a armadura encantada em posse do Senhor do Mar não era a que ele estava procurando, ele ainda pretendia visitá-la na esperança de descobrir pistas úteis. No entanto, assim que terminou de se lavar, bateram à porta. Ao abri-la, viu que a visitante não era uma criada da estalagem, mas uma jovem desconhecida. Com licença, você é Lorde Legion? Ela perguntou com uma voz tímida, inclinando a cabeça para trás para olhar para o homem alto à sua frente. Legion fez uma breve pausa antes de concordar. Sim. A garota, como se estivesse recitando um roteiro decorado, disse,
O Senhor do Mar enviou homens às docas para investigá-lo. Eles descobrirão sua localização em breve. Por favor, venha comigo, eu o levarei para um lugar seguro. Li Jion não tinha mais motivos para evitar os agentes do Senhor do Mar. Mesmo que o encontrassem, ele poderia simplesmente aproveitar a oportunidade para se encontrar com o Senhor do Mar e resolver a questão diretamente. No entanto, ele estava curioso sobre a pessoa por trás daquela garota. Depois de pedir que ela esperasse um momento, ele voltou para dentro, empunhou suas armas mais uma vez e saiu. A moça o conduziu por uma escada estreita ao lado da pousada, saindo para a rua sem chamar a atenção dos que estavam lá dentro. Em seguida, ela o guiou até um prédio vizinho e desceu até o porão. Lá, uma passagem secreta levava a um canal que se conectava ao lago central. Um pequeno barco já o aguardava. A garota gesticulou para que Li Jion embarcasse. Ela mesma não subiu no barco, mas permaneceu em pé na margem, sinalizando para o barqueiro partir. Navegando por um canal estreito, o barco emergiu no lago central. Envolto na escuridão da noite, o barqueiro manobrou habilmente pelas ilhotas do templo, mantendo a embarcação habilmente dentro das sombras projetadas pelas estruturas. Da margem, seria quase impossível avistar o pequeno barco deslizando sobre a água. Em pouco tempo, eles chegaram a um cais isolado na ilha rochosa onde ficava a casa do Preto e Branco, um santuário dedicado ao Deus de muitas faces. Sem esperar que o barqueiro falasse, Li Jion pisou no cais e seguiu em direção à entrada da casa do Preto e Branco. A essa altura, ele já tinha uma forte suspeita sobre para quem a garota trabalhava. Enquanto subia os degraus de pedra até as enormes portas do templo, elas se abriram lentamente com um rangido. De dentro surgiu um estranho, um homem de meia-idade, com nariz adunco e cicatrizes no rosto. Ao ver Li Jion, o homem de meia-idade curvou-se e disse calmamente: "Alguém está esperando por você aqui há muito tempo." Embora alguém não queira relembrar memórias dolorosas do passado, alguém ainda está muito feliz em rever um velho benfeitor. Alguém? Li Jion repetiu, notando a maneira peculiar como o homem se referia a si mesmo. Esta é uma maneira de falar que alguém aprendeu com os Lorati, respondeu o homem. Combina com alguém, pois abandonou tudo do passado, memórias, nomes, tudo. Ele olhou para Li Jion sem emoção e continuou. A propósito, o nome atual de alguém é Jaqen Agagar. Lord Li Jion pode chamar alguém por este nome. Ao ouvir isso, Li Jion imediatamente entendeu que o homem diante dele era o mesmo Jaqen que um dia apareceria na Fortaleza Vermelha e alteraria o destino de Arya Stark. O que realmente o surpreendeu, no entanto, foi perceber que essa Jaqen era a mesma garota que ele havia salvado, Tisha. À primeira vista, parecia que ele havia mudado o destino de Tisha, salvando-a da morte. Mas pensando melhor, mesmo que não tivesse intervindo, o homem sem rosto bovo, que estava na Fortaleza Vermelha na época, poderia tê-la salvado. Seja do monte de lixo de uma favela, ou de ser vendida para a Baixada das Pulgas para ser transformada em ensopado marrom, Tisha poderia ter sido acolhida de qualquer maneira. As ações de Li Jion apenas introduziram um pequeno desvio no curso dos acontecimentos, mas no final, tudo havia retornado ao seu curso original. Onde está Bovo? Li Jion perguntou. Ele retornou ao silêncio eterno, respondeu Jaqen calmamente. Ela então se afastou e gesticulou para que Li Jion entrasse. Você pode ficar na casa do Preto e Branco por enquanto. Embora o Senhor do Mar reine supremo em Braavos, essa autoridade se estende apenas aos mortais. Este é o domínio dos deuses. Aqui, o poder dos homens não alcança. Li Jion seguiu Jaqen até a casa do Preto e Branco. Passaram por um vasto corredor antes de entrar na grande câmara principal. No centro do salão havia uma grande piscina, cuja superfície parada refletia a luz fraca. Ao redor da piscina, adoradores silenciosos ajoelhavam-se em oração, com os lábios imóveis, as vozes inaudíveis. Enfeitando as paredes havia estátuas de várias divindades, cada uma representando uma face diferente do deus de muitas faces. Entre elas, para a curiosidade de Li Jion, estava a imagem do deus da tempestade, idêntica à do templo do deus da tempestade. À beira da piscina, várias figuras, pessoas atormentadas pela doença e pelo desespero, estenderam a mão para uma concha de pedra que repousava ali perto. Uma a uma, elas pegaram água da piscina, beberam e, em seguida, silenciosamente entraram nos nichos de pedra vazios na parede, deitando-se para aguardar a morte. Vários assistentes sacerdotais e aprendizes do deus de muitas faces entraram na câmara. Eles se curvaram diante de Jaqen antes de seguirem para as alcovas, verificando os corpos lá dentro. Os mortos confirmados foram cuidadosamente removidos e colocados em pequenas carroças para serem levados a outros lugares para novos ritos. Li Jion examinou a câmara antes de se concentrar na piscina escura e cristalina. Curioso, aproximou-se, observando suas profundezas. À primeira vista, a água parecia comum, mas, para os sentidos de Li Jion, ela pulsava com energia mágica. Ele também conseguia ver os traços persistentes de poder nos corpos daqueles que a haviam bebido, tênues vislumbres de magia corroendo lentamente seus próprios seres. A magia na água podia ser tanto uma maldição quanto uma bênção. Em alguns, ela corroía o corpo por dentro, decompondo órgãos e tecidos até a morte se instalar, rapidamente ou transformando-os em cadáveres vivos. Entre os considerados mortos pelos assistentes, alguns ainda estavam tecnicamente vivos, corpos paralisados, tão inertes quanto cadáveres. Para esses infelizes, o destino deles era especialmente cruel.
permaneceriam conscientes enquanto eram lentamente desmembrados, mesmo observando seus rostos serem preparados para uso pelos homens sem rosto. Em outros, porém, a magia teve o efeito oposto, atingindo tecidos doentes e expurgando a doença de dentro para fora. Curou aqueles que sofriam de dores insuportáveis, concedendo-lhes vitalidade renovada aos poucos. Você gostaria de beber alguma coisa? Perguntou Jaqen enquanto se aproximava de Legion. Legion olhou para ela, pegou a concha e pegou um pouco da água escura. Sem hesitar, bebeu. A magia contida na água não teve chance de fazer efeito. No momento em que entrou em seu corpo, foi instantaneamente devorada pela runa do rei sem nome em seu coração. Jaqen, que segurava um pequeno frasco de antídoto por precaução, relaxou ao ver Legion intacta. Um sorriso raro cruzou seu rosto. Enquanto isso, Legion se perguntava, o que aconteceria se ele submergisse completamente naquela piscina? Mas isso era apenas um pensamento passageiro. Ele tinha certeza de que até mesmo o vasto reservatório de magia contido naquela água sagrada seria consumido pela runa do rei sem nome. O resultado final seria a destruição total daquela fonte reverenciada, o artefato mais sagrado da Casa do Preto e Branco. E se isso acontecesse, por melhor que fosse seu relacionamento com Jaqen, os adoradores do Deus de muitas faces jamais o perdoariam. Ele se veria perseguido implacavelmente pelos homens sem rosto. Por si só, ele não temia ser assassinado. Enquanto tivesse glória ao seu lado, nenhum atentado contra sua vida teria sucesso. Mas seus oficiais e comandantes não compartilhavam de sua invulnerabilidade. Pouquíssimos sobreviveriam a um ataque dos homens sem rosto. Seu reino inevitavelmente entraria em colapso, ficando vulnerável e abandonado. Assim, a Casa do Preto e Branco sempre fora um poder que Legion sabia que jamais deveria provocar. Mesmo agora, com toda a força que havia conquistado, essa verdade permanecia inalterada. Capítulo 224. A fé militante ascende. Nas noites seguintes, Legion permaneceu na Casa do Preto e Branco. Durante o dia, com a ajuda de Jaqen, ele se disfarçava de diferentes pessoas e vagava pelas ruas de Braavos, aprendendo mais sobre a cidade. Braavos era um lugar único, conservador e aberto ao mesmo tempo. Era conservadora, pois preservava inúmeros costumes e tradições ancestrais. Muitos deuses há muito esquecidos em outras partes do mundo ainda tinham adoradores, e crenças profundamente arraigadas moldavam o cotidiano de seu povo. Costumes tradicionais e formas rígidas de pensar exerciam uma influência constante sobre a cidade. No entanto, apesar desse conservadorismo, Braavos também era incrivelmente diversa, lar de povos de todos os cantos do mundo, dos misteriosos e antigos tens do extremo norte, além da muralha, ao Sotori das terras ao sul, além do mar de verão, e até mesmo aos Itis do lendário Império Dourado no Oriente. Era possível ver todos os tipos de raças nesta cidade. Não seria surpresa se um dia os lendários homens alados, seres lendários que podiam planar pelos céus, fossem vistos caminhando por suas ruas. Legion também ficou impressionado com a enorme diversidade que encontrou. Em particular, quando via pessoas de Iti, sentia uma inexplicável sensação de familiaridade. Embora soubesse que não tinham nenhuma conexão real com as pessoas de sua vida passada, suas características distintamente orientais despertavam nele uma vaga sensação de parentesco. Esse sentimento, no entanto, rapidamente se dissipou no momento em que aqueles mesmos homens Itis tentaram roubá-lo. No final, ele decidiu enviar esses compatriotas de volta para casa permanentemente, poupando-os de mais sofrimento neste mundo. Enquanto explorava Braavos, Legion também considerou, por meio da influência das memórias herdadas do pacificador, como a cidade poderia ser tomada em caso de guerra. Sua conclusão foi que com o atual estado da tecnologia militar, mesmo um exército de 100 mil homens teria dificuldade para invadir Braavos por fora, pelo menos. Não sem dragões. E não quaisquer dragões, mas aqueles que voavam. Dragões como os canibais, criaturas gigantes que deslizavam pela terra ou nadavam pelo mar, seriam inúteis em tal cerco. Teoricamente, a cidade poderia ser derrubada de dentro para fora. Embora o Senhor do Mar governasse supremo, seu poder não era absoluto. Desde o primeiro Senhor do Mar, Braavos vinha sendo atormentada por incessantes disputas de poder. Quase todos os Senhores do Mar haviam enfrentado múltiplas tentativas de assassinato, geralmente orquestradas pelos portadores das chaves do Banco de Ferro ou pelos poderosos magistrados comerciais da cidade. E essa era apenas a luta entre o Senhor do Mar e seus rivais imediatos. As disputas internas entre as facções dominantes da cidade eram igualmente acirradas, divididas principalmente entre dois campos. As antigas famílias aristocráticas dos portadores das chaves, que controlavam o Banco de Ferro, e a classe ascendente dos príncipes mercadores, que representavam os emergentes poderes mercantis da cidade. Havia 23 famílias de portadores de chaves no total, cada uma com uma chave hereditária do Banco de Ferro. Embora essas chaves já tivessem se tornado simbólicas há muito tempo, elas ainda garantiam aos seus detentores um assento no conselho secreto do Banco de Ferro. Mesmo uma casa decadente mantinha sua influência enquanto possuísse uma chave. O Banco de Ferro controlava todo o comércio em Braavos. Até mesmo os príncipes mercadores, por mais poderosos que fossem, tinham que seguir seus decretos. Ao longo dos anos, príncipes mercadores tentaram inúmeras vezes se infiltrar no Banco de Ferro, e alguns conseguiram garantir alguns assentos. No entanto, o controle do Conselho Secreto nunca se afastou das famílias dos portadores das chaves.
Durante séculos, essa guerra silenciosa pelo controle do Banco de Ferro continuou, e não havia sinal de que ela acabaria. Enquanto o conflito persistisse, fissuras internas poderiam se alargar, levando ao colapso da cidade. No entanto, esse processo levaria décadas, talvez até um século. Apesar das dificuldades de conquistar Braavos, seja por força externa ou manipulação interna, a cidade não estava isenta de fraquezas. Aliás, logo no seu primeiro dia ali, Legion já havia identificado a falha fatal de Braavos. A cidade foi construída sobre atóis e ilhas dispersas, com grave escassez de água potável. Quase todo o seu abastecimento vinha de uma única fonte, um aqueduto elevado conhecido como Canal Svetvater, que transportava água doce do continente, atravessando pântanos e planícies de maré antes de chegar à cidade. Se esse aqueduto fosse destruído ou tomado, Braavos mergulharia no caos em poucos dias. Os Braavosi entendiam bem essa vulnerabilidade e estabeleceram uma força militar de elite dedicada a protegê-la. Essa força de guarda era composta por 10.000 soldados bem treinados, cada um deles altamente qualificado em combate e armado com as melhores armas e armaduras, capazes de repelir a maioria das ameaças. Além disso, Braavos contava com uma guarnição urbana de 20.000 homens, metade dos quais podia ser mobilizada para reforçar o aqueduto em tempos de guerra. Isso era ainda mais reforçado pelos muitos mercenários e guardiões do templo da cidade, tornando Braavos a mais fortificada de todas as cidades livres. Para os Braavosi, uma força militar tão formidável era mais do que suficiente para proteger o canal Svetvater. No entanto, isso só se aplicava a pessoas comuns. Se Legion realizasse um ataque, sua abordagem seria muito mais metódica. Primeiro, ele enviaria agentes para se infiltrar no aqueduto e envenenar o suprimento de água, paralisando as defesas da cidade e semeando o caos. Com Braavos em pânico, ele então lançaria um ataque à guarnição do aqueduto, tomaria o controle do suprimento de água e exigiria a rendição da cidade. Se Braavos se recusasse, ele simplesmente lançaria fogo selvagem no aqueduto e o incendiaria. O canal Svetvater atravessava a cidade de sul a norte, abastecendo inúmeros reservatórios e pontos de distribuição de água. Se um incêndio florestal fosse introduzido no sistema e se alastrasse, toda a cidade seria engolida pelas chamas, reduzindo Braavos a cinzas como se tivesse sido consumida pelo fogo de um dragão. No entanto, mesmo enquanto Legion elaborava essa estratégia, ele a deixou em segundo plano. Não tinha intenção de usar tal método, a menos que fosse absolutamente necessário. O que ele queria era uma Braavos intacta, não uma ruína. Felizmente, Legion não tinha nenhum desejo urgente de controlar Braavos, certamente não tanto quanto as terras disputadas. Contanto que Braavos não obstruísse, ele não tinha planos de tomar medidas contra a cidade, pelo menos, não no futuro imediato. Enquanto Legion vagava por Braavos, o Senhor do Mar permanecia tenso, com os nervos à flor da pele pela possibilidade de conflito. Anteriormente, sua guarda pessoal consistia apenas de sua primeira espada e 10 mercadores da morte. Agora sua segurança fora reforçada para incluir 50 mercadores da morte e uma unidade de 100 guerreiros, incluindo habilidosos dançarinos da água. A essa altura, o Senhor do Mar tinha certeza de que o arqueiro que assumirá o pseudônimo de Lee era, de fato, Legion. Seus homens rapidamente rastrearam o guia que Legion havia contratado e, seguindo a trilha, localizaram a estalagem onde ele estava hospedado. Mas quando o carro e seus homens chegaram, o local estava vazio. Para eles, era óbvio que Legion havia previsto a chegada deles e partido com antecedência. Frustrado, o Lorde do Mar ordenou uma caçada humana por toda a cidade, determinado a expulsá-lo, mas sem sucesso. No entanto, essa busca rendeu uma informação útil. Legion estava quase certamente escondido em algum lugar da Ilha dos Deuses, provavelmente em um dos templos ou santuários. Mais especificamente, o local mais provável era o Templo do Deus da Tempestade, não muito longe da pousada onde ele estava hospedado. A confiança do Senhor do Mar nessa teoria advinha de uma informação fundamental. Seus investigadores descobriram que no dia da chegada de Legion, a sacerdotisa da Tempestade Lyra havia se encontrado com um estrangeiro vestido com trajes bravosianos. Os dois conversaram longamente, e a conversa coincidiu precisamente com o surgimento repentino de uma névoa espessa na cidade, seguida por nuvens escuras e uma chuva torrencial. Legion nunca admitiu isso abertamente, mas quase todos os seguidores do Deus da Tempestade acreditavam que ele era a encarnação viva da divindade. Até mesmo a estátua dentro do templo do Deus da Tempestade foi esculpida à sua imagem. Diante disso, fazia todo sentido que ele buscasse refúgio ali. Mas enviar homens para vasculhar o templo não era uma opção. Fazer isso não só provocaria a hostilidade do clero do Deus da Tempestade, como também atrairia a ira dos outros templos e santuários da Ilha dos Deuses. Tal ato só serviria para empurrar essas poderosas facções religiosas para os braços de seus inimigos. Então, o Senhor do Mar não teve escolha a não ser se contentar com a vigilância constante do templo do Deus da Tempestade. As medidas drásticas do Senhor do Mar não passaram despercebidas. A notícia se espalhou rapidamente entre a elite de Braavos, e logo as famílias poderosas da cidade souberam exatamente por que ele estava agindo de forma tão agressiva. Muitos deles acharam a situação divertida, saboreando a oportunidade de vê-lo lutar. Afinal, na exposição de armaduras encantadas, vários participantes já haviam especulado que o design da armadura, tão semelhante ao da estátua do Deus da Tempestade, devia estar ligado a Legion. Muitos até previram que Legion eventualmente viria procurá-la.
Alguns deles espalharam rumores deliberadamente, garantindo que a notícia chegasse a Sumeral, na esperança de que Ligion chegasse a Braavos e envergonhasse o Senhor do Mar. Um confronto público mancharia a reputação do Senhor do Mar, tornando-o motivo de chacota. No entanto, para sua decepção, mesmo com a mensagem enviada, Ligion não reagiu. Era como se estivesse completamente alheio ao assunto. Depois de esperar em vão por qualquer sinal de sua chegada, eles finalmente abandonaram a ideia de assistir à queda do Senhor do Mar em desgraça. Mas o que eles nunca esperaram é que seu desejo fosse atendido tão repentinamente. Ligion Tarran, senhor de Sumeral, escolhido do Sete e encarnação do deus da tempestade, chegou a Braavos sem ser notado e sem ser anunciado. Agora todos os olhos se voltaram para o templo do deus da tempestade, pois assim como o Senhor do Mar, eles também acreditavam que era lá que ele estava se escondendo. No entanto, alguns especulavam que Ligion pudesse estar escondido no septo do Sete. Como escolhido do Sete, seu status entre os fiéis havia muito ultrapassado o do Alto Septão em Porto Real, tornando-o líder espiritual de fato da fé. O septo do Sete, sem dúvida, o receberia de braços abertos. Ainda assim, ninguém sequer considerou a possibilidade de Ligion estar escondido na Casa do Preto e Branco. Não havia nenhuma conexão conhecida entre ele e os homens sem rosto, e a Casa do Preto e Branco sempre se manteve distante das lutas políticas da cidade. Os homens sem rosto seguiam apenas a vontade do Deus de muitas faces, ceifando vidas conforme ordenado, jamais interferindo em disputas de poder mundanas. Para o povo de Braavos, a ideia de Ligion se refugiar ali era simplesmente impensável. E no entanto, contra todas as expectativas, foi precisamente ali que ele se escondeu. Durante o dia, ele vagava disfarçado perto do templo do deus da tempestade, conversando casualmente com aqueles que espiavam o templo, misturando-se perfeitamente à vida cotidiana de Braavos. No dia em que Ligion bebeu da piscina da Casa do Preto e Branco, Jaqen começou a lhe ensinar a arte do disfarce usada pelos homens sem rosto. Segundo ela, sobreviver à água da piscina era um pré-requisito para se tornar um deles. Ligion, no entanto, suspeitava que ela não estava lhe contando toda a verdade. Ainda assim, ele percebeu que Jaqen ocupava uma posição única e poderosa dentro da Casa do Preto e Branco. Ensinar-lhe as técnicas parecia não ter consequências para ela, então ele não via motivo para recusar o conhecimento. Nos dias seguintes, ele explorou a cidade e praticou seus disfarces. Ele tinha que admitir que essas habilidades eram muito mais eficazes do que os disfarces rudimentares que usara antes. Se ele possuísse essa habilidade ao deixar Sumeral, sua identidade jamais teria sido exposta. Talvez tenha sido a vigilância constante que finalmente levou Lyra ao limite. Ou talvez ela tenha visto isso como a oportunidade perfeita para fazer seu nome e se preparar para a eventual fundação de um culto ao deus da tempestade. Durante um de seus sermões, ela denunciou abertamente aqueles que vigiavam o templo, chamando-os de blasfemadores. Então, diante da multidão reunida, ela demonstrou sua habilidade de invocar nuvens de tempestade e comandar os ventos. Ligion estava por perto naquele momento. Para intensificar a exibição, ele secretamente ativou o poder da runa do rei sem nome, amplificando a tempestade de Lyra. A tempestade se expandiu não apenas envolvendo o templo, mas também varrendo toda a cidade de Braavos. Lyra, ciente da ajuda oculta de Ligion, interrompeu a demonstração assim que expôs seu ponto. Ela então proclamou que havia recebido a bênção do deus da tempestade e que lhe fora concedido o domínio sobre as tempestades, consolidando sua posição como alta sacerdotisa do templo do deus da tempestade. O evento causou enorme comoção em Braavos. Embora a cidade abrigasse templos dedicados a inúmeros deuses e cada um deles reivindicasse favor divino, nenhum sacerdote ou sacerdotisa jamais havia demonstrado abertamente o verdadeiro poder divino. O que exibiam frequentemente não passava de elaborados truques de mágica. Mas a tempestade de Lyra não era um truque. Sua escala e força deixavam isso claro. Pela primeira vez, o povo de Braavos sentiu a presença inegável de um deus. Quase da noite para o dia, o número de seguidores do deus da tempestade aumentou exponencialmente. Crentes casuais tornaram-se devotos, e os devotos se transformaram em fanáticos. Sem que Lyra precisasse pedir, seus seguidores clamaram pela criação de uma ordem religiosa organizada para formalizar a adoração ao deus da tempestade. Os outros templos de Braavos observavam com inveja. No entanto, mesmo ressentidos com a ascensão da influência do deus da tempestade, eles próprios colhiam seus benefícios. Se o deus da tempestade era real, então certamente os outros também deviam ser. Essa crença levou a uma explosão de fervor religioso por toda a cidade. Não apenas os bravosianos, mas também estrangeiros, afluíam aos seus respectivos templos em adoração. Até deuses há muito esquecidos, cujos ídolos haviam sido deixados acumulando poeira nos santuários dos perdidos, eram trazidos à tona mais uma vez para receber oferendas. Pela primeira vez em séculos, Braavos era realmente uma cidade de fé. Capítulo 225. Música clássica. No escritório do Palácio do Senhor do Mar, Carro segurava uma pilha de documentos e relatou: as famílias Taloris, Lysis e Gata enviaram pessoas para perguntar sobre o que aconteceu no templo do deus da tempestade. O Magister Batum também.
Chega, interrompeu Ferrego com a expressão sombria enquanto olhava para os documentos sobre a mesa. Após um breve silêncio, ele disse: mande um recado aos portadores das chaves e aos magistrados, eu providenciarei a compensação adequada. Meu senhor, você... O rosto de Carro mudou ligeiramente, como se ele quisesse protestar, mas Ferrego levantou a mão, sinalizando para que ele permanecesse em silêncio. A agitação religiosa causada por sua vigilância do templo do Deus da Tempestade havia, sem dúvida, aumentado consideravelmente a influência e o poder dos diversos templos e santuários. Isso, no entanto, não foi um acontecimento bem-vindo para os magistrados comerciais e as famílias dos portadores das chaves da cidade. Com a ascensão da facção religiosa, o poder dos príncipes mercadores e portadores de chaves em Braavos seria inevitavelmente diminuído. Naquele momento, eles não ousariam direcionar suas frustrações aos templos e santuários da Ilha dos Deuses, nem agiriam contra o templo do Deus da Tempestade, o outro ponto focal dessa onda religiosa. Afinal, a sacerdotisa Lyra já era amplamente reconhecida como uma favorita divina. Qualquer movimento contra ela, sem dúvida, provocaria o rápido crescimento das fileiras de adoradores do Deus da Tempestade. Assim, os príncipes mercadores e as famílias dos portadores das chaves só podiam direcionar seu ressentimento para o Senhor do Mar, a raiz do incidente. Embora não pudessem acusar abertamente o Senhor do Mar, podiam trabalhar juntos para bombardeá-lo com cartas de investigação. Ao fazer isso, efetivamente o cercavam com essas ameaças veladas, facas macias que cortavam implacavelmente, atormentando-o repetidamente. E por tradição e protocolo, Ferrego não tinha escolha a não ser responder a cada carta individualmente. No final, sua única opção era pagar um preço para resolver o assunto, sacrificando alguns de seus próprios interesses em troca de deixar a questão passar. Naquele momento, ele se arrependeu de ter comprado aquela armadura encantada. Mas esse arrependimento não durou muito, transformando-se em ressentimento contra Legion, que ainda não havia aparecido. Enquanto o Senhor do Mar se afogava em sua frustração, o próprio homem de quem ele tanto se ressentia descansava do lado de fora de uma taverna perto da Piscina da Lua, ao sul do Palácio do Senhor do Mar. Ele sentou-se tranquilamente, ouvindo um bardo se apresentar para as cortesãs visitantes, filha do crepúsculo e sombra da lua, à beira das águas cintilantes. A Piscina da Lua era uma característica fundamental do canal Sveetvater. Um canal conduzia água doce para uma fonte ornamentada no centro, de onde ela descia em cascata e se acumulava em uma piscina vasta e cristalina. Este lago era conectado aos canais da cidade, servindo como ponto de atração para visitantes nobres que chegavam de barco antes de seguirem para o norte para tratar de negócios no Banco de Ferro. Na maioria dos dias, as docas ao redor do Lago da Lua fervilhavam de embarcações atracadas. Hoje, porém, as docas estavam vazias. Não havia um único barco ali, exceto 2 barcos floridos primorosamente adornados, as embarcações exclusivas das famosas cortesãs de Braavos. Esses 2 barcos pertenciam às cortesãs mais requisitadas da cidade, Sombra da Lua e Filha do Crepúsculo. A presença deles era o motivo pelo qual bardos, guerreiros e curiosos se reuniam em massa ao redor do Lago da Lua. Em Braavos, as cortesãs ocupavam uma posição única e prestigiosa. Não eram meras prostitutas, mas símbolos de status, como uma coroa na cabeça de um rei. Cada uma era famosa não apenas por sua beleza de tirar o fôlego, mas também por seu vasto conhecimento de história, domínio da música e da poesia e habilidade excepcional na arte da dança das águas. Elas eram, em muitos aspectos, a personificação da perfeição. O cotidiano deles girava em torno de acompanhar a elite de Braavos em banquetes e reuniões. Se encontrassem um pretendente do seu agrado, poderiam escolher passar a noite com ele, mas somente se quisessem. Nenhum convidado, nem mesmo o próprio Senhor do Mar de Braavos, poderia obrigá-los a fazer o contrário. Graças às suas excepcionais habilidades diplomáticas e erudição, as cortesãs bravosianas eram frequentemente nomeadas emissárias, enviadas pelo Senhor do Mar para negociar com governantes e cidades-estados em todo o mundo. Sua reputação se espalhou por toda parte, tornando o nome das cortesãs bravosianas conhecido em todos os cantos do planeta. Menos de 50 mulheres em toda Braavos eram dignas do título, e entre elas, a maioria vinha de 4 distintas famílias cortesãs. Unchado e Vidóter Dedos eram descendentes de 2 dessas linhagens. A aparição deles no Mumpu hoje teve um propósito específico: selecionar músicos para o próximo dia da redenção do Cantor da Lua. Para o povo de Braavos, este festival era o segundo em importância, perdendo apenas para o aniversário das máscaras. Ele comemorava a condução dos escravos valerianos pelos Cantores da Lua ao Santuário de Braavos, marcando a fundação da cidade. Por isso, todas as facções de Braavos consideravam a ocasião com grande importância. O Templo dos Cantores da Lua havia recrutado pessoalmente as 2 cortesãs mais perspicazes musicalmente da cidade para escolher os artistas para o evento. Como resultado, todos os músicos de Braavos se reuniram na Piscina da Lua, cada um ansioso para mostrar seus melhores talentos diante das cortesãs a bordo dos barcos de flores. Entre os artistas não estavam apenas bravosianos nativos, mas também músicos de todo o mundo conhecido. Para eles, esta era uma rara chance de fama, uma oportunidade de se destacarem nas tavernas e cervejarias onde tocavam por moedas. Se escolhidos para se apresentar no dia da redenção, eles se tornariam conhecidos em todo o mundo, agraciando os banquetes de reis, lordes e nobres, em vez de sobreviverem da escassa generosidade de clientes comuns.
O artista no palco era um Westerosi, usando um pequeno tambor de guerra tipicamente usado para comandar tropas. Ele batia um ritmo enquanto cantava a canção dos escolhidos de Lygion, claramente na esperança de capitalizar os eventos recentes na cidade relacionados aos escolhidos para atrair mais atenção para si. Infelizmente, seu plano saiu pela culatra. A batida que ele criou colidiu desajeitadamente com a melodia fluente da música e antes que ele pudesse ir muito longe, duas cortesãs interromperam sua apresentação simultaneamente. A multidão respondeu com um coro de vaias. Em seguida, uma cantora local de Braavo subiu ao palco com a intenção de fazer o mesmo, cantar a canção dos escolhidos na esperança de atrair o interesse. No entanto, ao contrário da artista de Westeros, ela não utilizou nenhum instrumento, confiando apenas na voz. No momento em que ela começou a cantar, toda a piscina da lua ficou em silêncio. Todos na plateia ouviram, cativados por essa famosa canção Westerosi. Quando ela chegou à letra final, o silêncio permaneceu, ninguém falou, ainda imerso na beleza de sua voz, até que alguém começou a aplaudir e num instante, toda a piscina da lua irrompeu em aplausos. Lygion, sentado na sacada de uma taverna próxima, levantou-se juntando-se à ovação. Ele tinha que admitir que aquela era a melhor interpretação de A Canção dos Escolhidos que já ouvirá, estranhamente semelhante à versão que ele se lembrava de sua vida passada. De sua cabine a bordo de um barco de recreio, Nictad saiu e se dirigiu ao cantor no palco. Bailey da Casa Lioros, sua voz está encantadora como sempre. Espero ouvi-la se apresentar no festival. Em uma barcaça vizinha, a filha do crepúsculo não disse nada, mas pediu a um criado que presenteasse a cantora com uma pedra preciosa e a convidasse para visitar sua residência naquela noite. A performance de tirar o fôlego de Bailey estabeleceu um padrão que nenhum dos bardos ou músicos subsequentes conseguiu igualar. Cada apresentação que se seguiu pareceu monótona em comparação, e a atmosfera tornou-se tão monótona que chamá-la de sonolenta não seria exagero. Foi só quando o músico de Miracle Harbor subiu ao palco que a plateia finalmente se recuperou da apatia. A intriga não se devia à fama do músico, ele não era um artista renomado, mas ao instrumento que ele carregava. Não era nenhum instrumento tradicional conhecido pelo público, mas sim um violino, uma invenção atribuída ao próprio Lygion. Lygion era amplamente reconhecido como o mestre da música, o compositor de A Canção dos Escolhidos. Uma peça que perdurou ao longo dos anos e permaneceu como um elemento essencial de grandes festas e celebrações. Quando o violino apareceu pela primeira vez em Summeral, rapidamente se espalhou pelo mundo através dos navios mercantes. Muitos músicos tentaram dominar o instrumento, mas nenhum conseguiu produzir música com ele, apenas sons desagradáveis e ásperos. Como resultado, a maioria descartou o violino como um experimento fracassado de Lygion. Agora, ver alguém subir ao palco com tanta confiança com o instrumento despertou o interesse daqueles familiarizados com ele. Talvez, finalmente, alguém tivesse descoberto como tocá-lo corretamente. A plateia se inclinou, ouvindo atentamente. O músico puxou uma cadeira para o palco, sentou-se e colocou o violino entre os pés. Em seguida, posicionou o arco contra as cordas e começou a tocar. A primeira nota provocou uma onda de decepção na plateia. O som era terrível, tão estridente e dissonante que deixou todos nervosos. Chega! Saiam do palco! Gritou alguém impaciente. Outro músico, visivelmente frustrado, atirou sua taça de vinho no músico. Este instrumento é uma porcaria. Só um idiota sem cérebro tentaria tocar uma coisa tão inútil. A multidão murmurou em concordância, e o músico ficou ali, com o rosto vermelho de vergonha. Lygion, ainda sentado na sacada da taverna, ouviu a comoção lá embaixo e franziu a testa, sua expressão ficando mais sombria. Ele não teria se incomodado se estivessem apenas criticando o músico, afinal, o homem tocou terrivelmente mal, tratando o violino como se fosse um violoncelo. Mas o que o irritou foi a desconsideração do instrumento em si, porque este violino, ele o criou para Nymeria. No caminho de volta ao castelo, após participar de um banquete, Nymeria comentou casualmente que Lygion não compunha uma música nova há muito tempo. Ela queria ouvir uma nova composição dele no seu aniversário, uma inspirada na Batalha Naval dos Degraus. Lygion, naturalmente, não recusaria o pedido da esposa. Sem hesitar, selecionou uma das canções mais famosas de sua vida passada, profundamente ligada à guerra naval. Para completar a apresentação, ele até introduziu o violino a este mundo, criando-o especificamente para tocar para Nymeria. Originalmente, ele pretendia que tanto o instrumento quanto a música fossem um presente particular para o aniversário de Nymeria, nunca destinado à circulação pública. No entanto, um oficial que visitou o castelo, ansioso para se aproximar de Lygion, tomou a iniciativa de promover o violino. Através da Miracle Trading Company, o instrumento logo se espalhou pelo mundo, dando origem à cena que conhecemos hoje. Como a existência do violino estava ligada a Nymeria, Lygion não tinha intenção de permitir que ele fosse difamado tão facilmente. Sem hesitar, saltou da sacada da taverna, abriu caminho pela multidão que bloqueava seu caminho e caminhou em direção ao palco. Lygion viera à piscina da lua hoje com o simples plano de descansar um pouco antes de ir encontrar o Senhor do Mar, concluindo sua visita a Braavos. Como resultado, ele não se preocupou com disfarces, vestindo apenas o traje nobre tradicional de Westeros.
Quando ele subiu ao palco, a multidão voltou a atenção para ele. Um homem de Westeros, vestido com simplicidade e com aparência comum, mas, por algum motivo, havia algo nele que exercia um fascínio inexplicável. Uma a uma, as pessoas se aquietaram, impelidas a ver o que ele faria em seguida. Em um instante, a antes barulhenta piscina da lua caiu em completo silêncio. Até as duas cortesãs a bordo da barcaça de flores se aproximaram da proa, observando-o com curiosidade. Você está usando o violino incorretamente. Lygion se aproximou do músico, pegou o instrumento de suas mãos, examinou-o brevemente e comentou. Um violino padrão da Guilda dos Mercadores de Milagres, bem conservado. Com isso, ele gesticulou para que o músico se afastasse, afastou a cadeira e ocupou seu lugar no centro do palco. Depois de ajustar as cordas e garantir que estivessem devidamente afinadas, colocou o violino sob o queixo, encostou o arco nas cordas e se preparou para tocar. Os músicos na plateia ficaram imediatamente intrigados. Nunca haviam imaginado uma maneira tão incomum de segurar e tocar um instrumento. Então a primeira nota soou. Uma onda de música poderosa e emocionante rompeu do violino, a melodia inconfundível de Piratas do Caribe, um clássico de sua vida passada. Desde o momento em que as primeiras notas ousadas soaram, a multidão foi arrebatada por uma ilusão avassaladora. Era como se tivessem sido transportados para o meio de uma tempestade furiosa, com o céu e o mar presos em uma tempestade violenta. Inúmeros navios de guerra rolavam nas ondas violentas, guerreiros berrando e chocando o aço nos conveses. Uma energia feroz e ardente percorreu cada ouvinte, acendendo uma vontade desconhecida, porém irresistível, de lutar, gritar, avançar. Quando a peça atingiu a nota final, o encanto da música ainda os dominava. Ninguém falava. Ninguém se movia. A intensidade permanecia em seus ossos. Somente quando Lygion devolveu o violino ao músico, a plateia finalmente se libertou do transe. Então a piscina da lua entrou em erupção. Aplausos explodiram na noite, preenchendo todos os cantos do local de encontro. O frenesi tomou conta de todos. Até as duas cortesãs, conhecidas por sua elegância serena, gritaram de alegria, incapazes de conter a paixão ardente que as dominara. O músico de Miracle Harbor ficou igualmente impressionado. Nunca imaginara que aquele instrumento, tão ridicularizado, pudesse produzir uma performance tão eletrizante. Ele havia levado o violino ao palco não para impressionar, mas para provar que a invenção de Lygion não era o fracasso que as pessoas alegavam. E agora estava provado, sem sombra de dúvida. Não se tratava de um instrumento comum. Era algo muito maior, capaz de evocar emoções que nenhum outro instrumento jamais havia alcançado. Uma compreensão o atingiu. Em todo aquele mundo havia apenas uma pessoa capaz de compreender aquele instrumento tão completamente. Apenas uma pessoa capaz de manejá-lo para evocar uma música tão apaixonante, o próprio homem que o havia criado. O escolhido Lygion Tahan. Seus olhos dispararam ao redor, tentando vislumbrar Lygion, mas já era tarde demais. Lygion desapareceu na multidão. Naquele momento, uma das cortesãs, Flor Lua, que mal conseguia conter a excitação, de repente levou a mão à boca. Era como se tentasse reprimir as palavras que lhe subiam à garganta. Mas no fim, não conseguiu se conter. Lygion Tahan, aquele que acabou de tocar. O escolhido Lygion Tahan. Ela gritou. Sua voz ecoou pela piscina da lua, ecoando pela multidão. Um por um, os outros chegaram à mesma conclusão. O mesmo homem que causará tanto rebuliço em Braavos, aquele que o Senhor do Mar procurava em vão havia dias, Lygion Tahan, acabará de se apresentar diante deles. Sem disfarce, sem medo, e tocará uma peça musical de tirar o fôlego diante de todos. Uma lenda viva. E eles testemunharam isso. A excitação tomou conta da multidão mais uma vez, ainda mais intensa do que antes. Os cânticos do nome de Lygion se ergueram como uma onda, ficando cada vez mais altos, espalhando-se para além da piscina da lua e ecoando pela cidade. Obrigado por assistir. Se gostou, deixa o like e inscreva-se. Quanto mais apoio, mais vídeos, e se possível apoie o canal doando no Pix do canal na descrição do vídeo. Qualquer valor ajuda, assim o canal pode trazer fanfics e novels de autores pagos e novos vídeos são postados com mais frequência. Muito obrigado a todos, curtam o canal.